Abra a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, e nós vamos ler a partir do versículo de número 15 até o versículo de número 29. Do versículo de número 15 até o final do capítulo de número 7. Eclesiastes 7, 15 a 29. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na sua justiça, e há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que você destruiria a si mesmo? Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo. Por que você morreria antes da sua hora? Bom é que você retenha isto e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que se encontram numa cidade. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não dê atenção a todas as palavras que se dizem, para que você não venha ouvir o seu servo amaldiçoando você. E você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros. Tudo isto examinei por meio da sabedoria. Eu disse, serei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e é muito profundo, quem o poderá encontrar? Procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria, a razão e compreender que a maldade é estupidez e a tolice é loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração é rede e armadilha, e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não encontrei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. O que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Soberano Deus e eterno Pai, nós nos curvamos à autoridade das Escrituras nessa hora. Nós colocamos o nosso coração suave e delicadamente na Tua presença, para que a Tua palavra nos atinja com força e poder, mas com misericórdia e graça, de modo que nós possamos compreender quem verdadeiramente somos e qual é a imagem que deve ser revelada em nós. Aquilo que está diante de nós, como podemos compreender e como podemos ser verdadeiramente fiéis e justos diante do Senhor. Ajuda-nos a compreender como caminharmos em santidade, em lealdade e em verdade, para que, em tudo, contemplemos a Sua graça, bondade e amor, e isso nos seja suficiente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você acompanhou com atenção o trecho que nós acabamos de ler, talvez ele seja um dos mais complicados de Eclesiastes. Se você está acompanhando toda essa série de exposições, você há de convir comigo que Eclesiastes não é nem um pouco simples. Como nós dissemos lá no começo, é preciso de um óculos, de uma lente de graça, para enxergar as camadas que estão ocultas a uma leitura desatenta de Eclesiastes. Este texto que nós acabamos de ler, essa perícope, ela é igualmente intrincada, difícil de entender, mas eu creio que mais uma vez o Senhor vai trazer à nossa mente o que devemos compreender para aplicar nas nossas vidas, e talvez eu diria que nós estamos chegando a um momento apical das nossas exposições em Eclesiastes, talvez como na semana passada, neste mesmo capítulo, em que nós aprendemos a respeito da beleza da dor, e nós fomos levados a entender que temer a Deus é perseverar nas situações de maior calamidade e conflito aqui. O pregador não continua nos poupando, pelo contrário, ele continua de forma crua, dura, realista, demonstrando como existem algumas coisas
que tão aparentemente são injustas para nós na vida, que nós não conseguimos compreender, e como nós temos lidado com elas, ou como nós deveríamos lidar com elas, e por que elas são assim. Antes de nós entrarmos de fato no texto em que nós vamos nessa noite encarar, porque é isso que nós vamos fazer, este é um texto que precisa ser encarado, não é um texto simples, e é um texto de muitas perguntas que eu tenho certeza que você, no seu processo de amadurecimento, e eu falo um amadurecimento cronológico mesmo, já deve ter se perguntado. Algumas dessas perguntas que o pregador faz, que é o motivo neste trecho, é o objeto de pesquisa do pregador, e nós vamos encarar esse texto. De fato, a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você se considera uma pessoa boa? Você é bom realmente? Há bondade em você? Por que eu faço essa pergunta? Porque a palavra de Deus, inspirada por Deus, vai dizer que nós somos corrompidos. Ora, se nós somos corrompidos, como nós podemos ser essencialmente bons? Você conhece o mito de Narciso? Se você não conhece, eu vou rapidamente contar o mito de Narciso para você. O mito de Narciso é um mito grego. E o mito de Narciso conta a história de um filho de deuses, um filho de uma ninfa e o filho de um deus, o deus dos lagos. Narciso era muitíssimo belo. Ele tinha uma beleza incomparável. Não havia ninguém que fosse tão belo e tão atraente como Narciso. Certa vez, Narciso, passeando pelos bosques, encontrou uma ninfa do bosque, uma ninfa da floresta. E a ninfa se apaixonou por Narciso. O nome da ninfa era Eco. Eco, porque sim, ela repetia as últimas frases que toda pessoa dizia. Narciso até gostava de conversar com a ninfa Eco no meio da floresta, mas a grande questão é que eles não conseguiam ter um diálogo. Eles não conseguiam conversar. Narciso falava e ela tinha que repetir as últimas frases que ele falava. Então Narciso ficou irritado e disse: eu não quero mais ter nada contigo, não quero me encontrar contigo, Eco, pois você apenas repete aquilo que digo, eu não consigo conversar com você. Aquela ninfa ficou muito triste e foi se isolar no meio da floresta. Lá, triste, deixou de comer, deixou de beber, definhou e morreu em algum lugar no meio daquelas folhas que caíam das árvores onde ela habitava. Acontece que o tempo passou e Narciso continuava passeando pelaquela floresta e por aqueles bosques. E Narciso era muito belo, mas nunca havia se visto. Porque quando a sua mãe engravidou de Narciso, um oráculo disse que Narciso poderia viver por muito tempo. Mas ele só viveria muito tempo se ele nunca conhecesse a imagem verdadeira dele. Passado algum tempo depois de Eco ter morrido em extrema tristeza, uma outra ninfa que sabia da história que havia acontecido e sempre via Narciso passando por lá, pediu para Nêmesis, a deusa da vingança, que operasse uma vingança contra Narciso, porque uma delas havia sido morta por conta do seu desgosto. Então, ao pedir isso para a deusa da vingança, ela lançou uma maldição sobre Narciso, que ao olhar para a sua imagem em um lago, ele ficasse encantado com a sua imagem e ali perecesse. Então Narciso passou na beira de um lago, e como era de se esperar, filho de um deus dos lagos, se sentiu atraído por ele. Olhou para aquela lâmina límpida de água, o fundo escuro da terra, e ele conseguiu enxergar pela primeira vez a sua imagem. Narciso, naquele momento, se apaixonou pela sua própria imagem. Ele ficou tão admirado com aquela imagem, e ele falava com a sua imagem refletida no rio, no lago, e ela não respondia de volta, que ele começou a ficar perturbado, mas ao mesmo tempo ele não conseguia ir embora, porque ele estava apaixonado com a sua imagem. Ali, Narciso ficou sem comer, ficou sem beber, definhou, morreu e caiu no lago. Pouco tempo depois brotou uma flor branca e amarela, chamada Narciso. Oscar Wilde, um escritor americano, termina essa história de um jeito diferente. Ele diz que, passado o tempo da morte de Narciso, as árvores, as ninfas, tudo que estava ao redor do lago perceberam que a água doce do lago havia se tornado salgada como lágrimas. E perguntaram: lago, por que você está salgado como lágrimas? Ele:
disse: é porque desde que Narciso partiu, eu não me aguento e eu só sei chorar e sofrer. Mas ora, por que você sofre pela falta de Narciso? Porque eu queria, mais uma vez, poder ter estado com ele. E dizem que ele era belo, mas eu nunca pude vê-lo. Como você nunca pôde vê-lo? Eram nas suas águas que a face de Narciso estava refletida. Ele: não, eu não via Narciso, mas sinto sua falta. As árvores ao redor do lago não entendiam então o seu sofrimento. Por que ele sentia tanta falta de alguém que ele não viu? E então ele disse: é porque na verdade, todas as vezes que Narciso vinha me ver, eu conseguia me enxergar no reflexo dos olhos de Narciso. O rio também era narcisista. Todos eram narcisistas. Todos olhavam para si mesmos nas coisas que desejavam e desejavam apenas a própria satisfação. Dito isto, é muito provável que você já tenha compreendido até essa altura, ouvindo o mito de Narciso, que nós, de fato, estamos sempre preocupados com a imagem que nós estamos refletindo. Como as pessoas nos enxergam, ou como as pessoas têm expectativas em nós e como nós vamos responder a essas expectativas. Quais são os reflexos que nós estamos aparentando para o mundo, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos amigos? Nós estamos nos vendo no reflexo dos olhos das pessoas, e na verdade nós não estamos muito preocupados com as pessoas, mas como nós estamos sendo refletidos nas pessoas. E na verdade, de fato, porque nós fomos criados para representar algo, ou melhor, porque nós fomos criados para representar alguém, e nisso falhamos, nisso fomos corrompidos. Nós só conseguiremos existir se nós exibirmos uma imagem, porque ora, se fomos criados à imagem e semelhança de um Deus Criador, e perdemos esta imagem, nós só continuar vivos na terra se nós continuarmos conseguindo exprimir uma imagem de qualquer coisa. E aí, a partir de então, longe de Deus, todos nós estamos nada mais, nada menos do que representando um papel que não revela a realidade de quem somos. Eu volto a perguntar para você: você realmente é bom? Ou você julga que a sua bondade vem das coisas que você realiza e dos elogios que você recebe, ou da imagem e expectativa que as pessoas põem em você? Ou será que a nossa imagem, na verdade, é criada a partir daquilo que dizem a respeito de nós? A imagem que hoje nós temos é a imagem do que nós gostaríamos de ser, e por isso fazemos aquilo que nos torne parecido com o que nós desejamos? Ou a imagem que de fato temos não está sendo exibida porque nós não conseguimos encará-la? Do versículo de número 15 a 29, o pregador vai colocar um espelho na sua frente nessa noite. O Espírito Santo quer que você se enxergue e veja a verdadeira imagem que se reflete diante dos seus olhos. E nessa jornada que nós vamos percorrer, nós vamos descobrir por que tantas coisas nós achamos injustas na vida. Porque na verdade nós estamos olhando apenas para o reflexo do que nós esperamos e não da realidade que vivemos. Do versículo de número 15 ao versículo de número 19, nós vamos então encarar diante do espelho a imagem que eu vejo refletida. Do versículo de número 20 a 25, nós vamos encarar a imagem então que agora eu rejeito. Quando eu me enxergo diante do espelho, há uma imagem que me é revelada de quem sou que eu rejeito. E do versículo de número 26 a 29, nós vamos conhecer a verdadeira imagem de quem nós somos. Após nós termos passado por este vale de provérbios do capítulo de número 7 de Eclesiastes, como aprendemos na semana passada, agora o pregador quer colocar um espelho diante de nós, porque muitas são as dúvidas que são geradas no coração do pregador, quando ele fez toda aquela contemplação da morte, da finitude, que a vida realmente acaba, e que o nosso destino está nas mãos de quem tudo governa. Mas de fato, será que nós estamos completamente conscientes do que vem depois? Ou os nossos olhos estão sendo inundados por incertezas e pela injustiça da vida? Ele começa dizendo então no versículo de número 15: tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Preste atenção, tudo que ele agora vai propor como objeto de uma investigação, ele vai investigar novamente outra questão, como ele tem feito desde o primeiro capítulo, parte de um entendimento claro.
tudo o que ele viu, tudo o que ele vai dizer, ele viu nos dias da sua vaidade. Ou seja, ele está reafirmando e confirmando que tudo que ele viu, tudo que vai ser testado nessa hipótese, ele viu em um espaço curto de tempo, porque vaidade é vapor, vaidade é sombra, vaidade é passageiro. Logo, na minha vida de vaidade, nos poucos dias de vida que tenho, na minha vida efêmera, eu pude contemplar isto que vou dizer, porque é tão evidente e tão claro que não precisaria de mais tempo para perceber. Ainda assim me foi suficiente. Ele diz: há justos que perecem na sua justiça, e há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Quantos de nós já não fizemos essa pergunta? Por que tanta gente boa, tanta gente que só faz o bem, morre cedo? Ou melhor, por que tem tanta gente de coração bom, que faz tanta caridade, bondade, que não quer o mal de ninguém? Por que essas pessoas sofrem tanto? E nós fazemos a pergunta agora: tem vaso ruim que não quebra? Por que tem tanta gente que faz maldade, que se dá bem? Ah, meu Deus, o questionamento que vem ao nosso coração é: que vida injusta! Porque tem criancinhas que morrem? Por que nós temos desastres naturais, como nós acabamos de ver, em que os pais morrem e as crianças ficam nos escombros, são dias depois são achadas? Como viverão sem seus pais? Como tem crianças que morrem de câncer abaixo dos 2 anos de idade? Como tem crianças que nascem sem partes do corpo? Ah, que vida injusta! Ah, que vida insuficiente! Por que aqueles que são inocentes sofrem? E por que aquele que é mau consegue se safar das coisas que faz? Olha, a primeira coisa que nós precisamos perceber no questionamento que o pregador faz, é um questionamento que é real. Nós precisamos entender que ele considera isso como um fato estabelecido. Ele não está perguntando: será, vamos fazer uma pesquisa, será que o justo vive menos? Será que o injusto vive mais? Ele não está fazendo uma pesquisa, ele está dizendo o que é verdade. Parte do princípio de que isso está estabelecido. Pessoas boas que fazem coisas boas aparentemente morrem, e pessoas ruins que fazem coisas ruins aparentemente sobrevivem. Nós temos que considerar, em primeiro lugar, que nós não podemos seguir a métrica dos nossos olhos e dizer que o mundo é bom. Então, se tem pessoas boas no mundo, que fazem coisas boas e sofrem coisas más e morrem, eu estou dizendo que existe bondade no mundo. Então preste atenção. Se a minha métrica é dizer por que pessoas boas e justas que fazem coisas boas sofrem e morrem, e eu considero isso como um questionamento válido, eu estou dizendo então que o mundo não é injusto. E se o mundo não é injusto, há bondade no mundo. Mas preste atenção: se nós, faço a pergunta que fiz no início, somos verdadeiramente bons, então para que nós precisamos de Cristo Jesus e do seu sacrifício? Para que nós precisamos da salvação eterna de Deus? Se a minha bondade é suficiente, por que eu precisaria de alguém que me transformasse? E aqui nós precisamos questionar novamente. Nós estamos confundindo boas ações com a essência real do ser humano. Nós estamos olhando diante do espelho e vendo a imagem de pessoas boas, trabalhadoras, honestas e bem intencionadas. Mas a que custo? A que custo nós temos tentado ser bons? Por que nós queremos fazer coisas boas e agradáveis? A quem queremos impressionar? Que benefícios queremos conquistar? Mas e o meu coração? Qual é o estado verdadeiro da minha alma? E se eu pudesse fazer algo ruim que me beneficiasse e não me prejudicasse, será que eu não faria? Será que nós não fazemos? Então ele segue dizendo: não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que você destruiria a si mesmo? E você me pergunta: não consigo entender. Não faz sentido, porque o próprio Jesus Cristo vai dizer lá em Mateus 5, versículo de número 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E o pregador aqui em Eclesiastes está dizendo: não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que você destruiria a si mesmo? E ele segue dizendo: não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da hora. E você, está estranho, demasiadamente perverso, então eu posso ser um pouquinho perverso? Mas e Salmo 119, versículo de número 101, de todo caminho mau desvio os meus pés para observar as suas palavras. Ora, se aqueles que têm sede de justiça, de que as coisas aconteçam de forma justa e organizada, devem buscar a justiça para serem saciados, como eu posso atender a
este conselho do pregador dizendo que eu não posso ser demasiadamente justo. Preste atenção. O que o pregador está querendo nos dizer aqui não é que você não deve buscar a justiça, mas ele está dizendo: não seja demasiadamente, ou seja, excessivamente, muito justo, nem exageradamente sábio. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não confie na sua própria justiça, não vá além daquilo que te foi ordenado para fazer, porque o Senhor Jesus, na sua palavra, nos orienta como devemos viver uma vida na terra, não nos esquecendo que, sendo salvos pelo poder de Cristo Jesus, o pecado continuará a nos assolar, e não são as minhas atitudes, ou as minhas ações de bondade e de justiça, que vão fazer de mim alguém apto para a salvação. Por isso nós corremos um grande risco de usar a religião, de usar a igreja, de usar os dogmas, de usar a Bíblia, para dizer: mas eu faço tudo o que deve ser feito. É como o jovem rico: eu vivo e decorei e sei todos os mandamentos. Ah, é? Então vende tudo que tens e dê aos pobres. O Senhor estava querendo então que ele provasse que aquilo que ele sabe, aquilo que ele conhece, toda a justiça que ele pratica, se exerça agora a partir de um coração livre e desimpedido de fazer o que Deus determinou. Porque aqui está a questão: não adianta você ser demasiadamente justo se você faz isso para se esforçar, para fazer você mesmo acreditar que você é uma boa pessoa. Muitas vezes nós ajudamos a caridade, nós ajudamos as pessoas, nós somos bons ouvintes, e não é porque nós somos pessoas boas, mas é porque nós queremos ser vistos assim, e mais, nós queremos acreditar que nós somos assim. E quanto mais justos nós nos colocamos, menos nós precisamos da graça de Jesus Cristo, porque quanto mais justos nós achamos que somos, quanto mais benevolentes e caridosos nós achamos que somos, menos humildes nós seremos, e mais orgulhosos acharemos que porque temos feito coisas boas, Deus terá pena de mim. Deus não poupou nem o seu filho, que este sim era justo, santo e bom. Como nós acharemos que estamos livres da condenação eterna, simplesmente porque fazemos coisas boas? Até as coisas boas que fazemos é porque Deus permite que nós façamos, mas essencialmente nós não somos justos e nem podemos reivindicar justiça, a não ser que Cristo Jesus seja tudo em todos, para a glória de Deus Pai. E aí você pode dizer: mas eu posso fazer o bem. Rafael, eu posso fazer o bem, eu tenho dinheiro, eu quero ajudar as pessoas, mas você não pode mudar o mundo. Para que você quer fazer o máximo de bondade possível, sem antes perguntar ao Senhor o que você deve fazer? O jovem rico chegou perto de Jesus, dizendo que ele já sabia como era necessário fazer para viver. E quando ele recebeu uma ordem de Deus, ele deu um passo para trás. Porque muitas das vezes nós estamos dispostos a nos reunirmos na igreja, a levantarmos a mão na hora do louvor, a cantar louvores maravilhosos e fazer orações belas, mas na hora que Deus dá uma ordem, nós não queremos aceitar nem abrir mão de coisas na nossa vida, porque achamos que já estamos sendo bons o suficiente. É neste momento que se revela: você não entendeu porque o Filho do Homem veio à terra. Foi justamente para mostrar que o nosso coração corrupto está tentando criar uma imagem narcísica na frente do espelho, que nos apaixona, que nos admira, que faz fazer com que eu me pense: nossa, eu realmente sou uma pessoa que está cada dia melhor. E o seu coração continua distante de Deus, porque você não ouve o princípio da sua vontade e não segue os desígnios do seu querer. De verdade, nós não podemos achar que este mundo é um mundo injusto, ou deveria ser mais justo, porque este mundo está debaixo de uma desordem que é o pecado. E sim, o pecado faz justamente que nós achemos que somos aquilo que nós não somos. Lembre-se da serpente: se vocês comerem do fruto, vocês vão ser como Deus. Deus havia dado a imagem e semelhança ao homem e à mulher de si mesmo, mas a serpente lhes deu uma nova imagem, e aquela imagem lhe foi sedutora, e aquela imagem levou a humanidade à morte. Porque ela disse: você vai ser semelhante a Deus, mas sem obediência é impossível ser semelhante a Deus, porque aquele que crê no Senhor o obedece e vive a vida com uma ordem determinada pelo Senhor, e não com a desordem do mundo tentando resolvê-lo. Não é sobre ser bom, é sobre reconhecermos as nossas incapacidades, de acharmos que somos sempre justos. E ele diz: não seja exageradamente sábio, porque a sabedoria cansa, a sabedoria gera estorvo. Buscar sabedoria
sabedoria e experiência não vem da noite para o dia, e nós não podemos mudar o que só Deus pode mudar, mas nós devemos ser como Cristo, aquele que sim, era cheio de bondade, justiça e graça, manso e humilde de coração. Eu faço uma pergunta para você: Jesus queria salvar o mundo inteiro? Sim. Jesus queria transformar todas as coisas? Sim. Jesus poderia curar todos os doentes do mundo com o estalo do dedo? Sim. Mas eu pergunto, ele fez isso? Não. Por quê? Porque ele era manso e humilde de coração. Ele estava submisso à vontade de Deus. E sim, ainda que Deus queira curar a todos, antes de que Deus queira fazer coisas boas através de nós, nós devemos estar certos de que o nosso dever era estarmos submetidos à sua vontade, porque isso o agrada. E sabendo que submetidos à sua vontade, nós deixamos de fazer coisas que geram uma aparência refletida que nos agrada, Deus está olhando e moldando em nós o caráter que Ele quer que seja visto: humilde, submisso, obediente e agraciado pela sua misericórdia. Lembre-se dos fariseus, Mateus 5, versículo de número 20. Eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Os fariseus eram conhecidos por guardar a lei, no máximo que podiam. Não trabalhavam no sábado, lavavam as mãos antes de comer, faziam sacrifícios como deveriam fazer, cumpriam todas as ordens orientadas na lei de Moisés, mas o coração deles era hipócrita. Por que era hipócrita? Porque não é sobre você fazer o que deve ser feito, é sobre você saber que aquilo que você faz é inútil. Você só faz o que é bom porque Deus permite que você faça. Nós não fazemos algo que é bom para sermos aprovados pelas pessoas ou aprovados por Deus. Pelo contrário, sabendo que não há nada de bom em nós, nós olhamos para a obra perfeita de Cristo na cruz, e isso sim é bom, isso sim é santo. E eu digo: Senhor, eu creio na obra da tua bondade, eu creio na ressurreição do teu filho, e que eu não seja enganado pelas minhas ações de justiça ou de bondade, mas que em tudo eu saiba que aquilo que eu executo é para a glória do teu nome, por meio da tua graça, e se não fosse o Senhor, eu estaria destruído. O versículo de número 20, nós vamos chegar lá, mas só para que você entenda, diz: não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Portanto, não é sobre você fazer coisas boas, é sobre a nossa natureza distante de Deus estar corrompida pelo pecado, e as nossas atitudes serem inúteis para a nossa salvação. Mas você vai me dizer: o pregador está dizendo que há muitos justos que perecem na sua justiça, mas os justos não teriam seus dias prolongados? Êxodo 20:12 não diz: honra o teu pai e a tua mãe para que os seus dias sejam prolongados na terra? Como que pode então uma criancinha morrer? Como pode então uma pessoa morrer tão jovem, de forma tão brutal e trágica? E a pergunta que eu faço para você é essa: e quem disse que Deus não prolongou? E quem disse que a criança que morreu aos 2 anos sequer deveria ter nascido, mas nasceu por obra divina? E quem disse que aquela que morreu aos 25, aos 30 anos de idade não viveu mais do que deveria viver, porque pelas as ações que aconteceram na sua vida, não era nem para ela ter chegado aos 10 anos de idade? Quem disse que Deus não prolongou? Deus não está dizendo que aquele que honra pai e mãe, aquele que é justo, vai viver eternamente na terra, mas diz que os dias dele serão prolongados. E quem disse que Deus não prolongou os dias daqueles a quem ele tem tido misericórdia? Mas o nosso olhar é tão corrompido porque achamos que as coisas boas aumentam dias de vida, quando na verdade Deus já pode ter aumentado a vida daqueles que foram cedo para a glória dele. Quem sabe aquele bebê que nem chegou a nascer sequer passaria da concepção, mas Deus fez com que ele durasse algumas semanas no ventre daquela mulher. Deus prolonga os dias conforme a métrica da sua justiça, porque Ele é bom. E nisso nós começamos a perceber que nós temos usado a nossa justiça para medir a bondade de Deus, quando nós mesmos não somos bons. Nós queremos dizer quem viveu muito e quem viveu pouco, quando na verdade nós não somos bons o suficiente nem para ter um senso verdadeiro de iniquidade. Nós estamos achando que um mundo decadente e limitado como esse é capaz de estar debaixo de um senso de justiça, e não é. Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem, isso é, maldito o homem que confia em si mesmo. Nesse momento, você precisa se olhar no espelho. Olhe no espelho, veja a sua imagem refletida diante de um espelho. Veja a sua imagem refletida diante do espelho. Eu quero dizer, você não é o que você faz, você não é as coisas que você executa, você não é as suas boas atitudes, você não é a sua amabilidade, você é o que é, e por nós mesmos, nós estamos nos cegando pelas nossas ações. Lembram-se de Pedro? Senhor,
ninguém vai te matar, ninguém vai te levar à morte, eu morro no teu lugar se for preciso. Corta a cena, Pedro nega Jesus 3 vezes. Aquela era a imagem que Pedro tinha de si mesmo: valente, fiel, justo, amável. Mas essa era só a imagem que ele via refletido. A imagem verdadeira, só o Espírito Santo pode ver. Um coração corrompido, que está tentando fugir da graça de Deus e do compromisso com Cristo, enquanto faz coisas boas. Eu não preciso da igreja, eu não preciso dos cultos, eu não preciso da leitura na palavra. Deus sabe como eu tenho me esforçado para ser bom e inútil. A sua bondade não vale de nada diante da perfeita obra de Jesus Cristo. Ela esmiuça as suas boas ações e diz que todas elas foram mal intencionadas, porque você está fugindo do controle eterno do Senhor. Antes de ser bom, seja humilde. Antes de ser bom, reconheça a sua corrupção. Antes de ser bom, comece a declarar que os seus pecados têm te dominado, e veja diante do espelho uma imagem que precisa ser restaurada, a imagem de Cristo Jesus, para a glória de Deus. No capítulo de número 1, no versículo de número 8 mesmo de Eclesiastes, a palavra diz: todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, os ouvidos não se enchem de tanto ouvir. Ou seja, ele diz: não seja exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Agora você entende? Ele diz: não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Ele está dizendo: cuidado, porque na tentativa de se tornar a melhor pessoa, a mais justa, você pode se tornar a mais legalista e a mais hipócrita, achando que aquilo que você faz determina quem você é, quando na verdade é só uma falsa imagem. O seu coração continua sendo um coração corrupto, que não se determinou a obedecer a Deus. A sabedoria cansa, ela nos faz achar que nós não precisamos tanto de Deus. Sabe, quando você acha que é justo demais, ou quando você é aquela pessoa que age bondosamente demais, e as pessoas começam a te elogiar demais, e aquilo começa a seduzir o seu coração, você começa a realmente achar que você é o que as pessoas dizem que você é. Mas Provérbios 16:18 vai dizer: antes da ruína vem a soberba, e o espírito de orgulho precede a queda. Esta mensagem é para você que tem achado que ser bom, ser honesto, ser agradável e ser uma pessoa que não guarda rancor é suficiente. Não é, até que você reconheça que Cristo precisa desvendar o porquê você acha que ser bom, ser honesto e não guardar rancor é suficiente. Você só está fazendo isso por medo e não por reconhecer que Deus te fez para a glória do nome dele, e sabe que isso implica abrir mão de tantas coisas, mas receber tantas outras, e saber da plenitude de vida que ao mesmo tempo que você sabe que é certo, te amedronta. Mas quanto mais nós tentamos lutar contra a nossa natureza, nós mesmos, sem termos recursos salvíficos, mais estaremos cansados. E é assim que as pessoas se cansam do Evangelho, é assim que as pessoas se cansam da igreja, porque elas não aprendem que elas precisam se render a Jesus Cristo para que Ele tire o coração de pedra, coloque um coração de carne e faça de nós verdadeiras testemunhas do seu Evangelho. Não, as pessoas vêm para a igreja achando que elas precisam mudar apenas de comportamento e passarem a ser justas. Aí chega uma hora que ela cansa, porque ela não consegue lutar contra o pecado usando moral e comportamento, porque moral e comportamento não apaga o fogo incandescente do pecado, só o sangue de Jesus Cristo. E quando nós reconhecemos isso, nós temos uma plena compreensão do que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados de tentarem ser demasiadamente bons e exageradamente sábios, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele diz no versículo 17: não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da hora. Então, não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. A justiça é boa, a sabedoria é agradável, mas não aquele que acha que essas coisas são verdadeiramente suficientes em si mesmas, porque vão acabar abandonando a dependência de Deus. Por quê? Você destruiria a si mesmo, se cansaria, se extenuaria. E então ele faz o contraponto também: não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da hora. E aqui nós voltamos àquilo que falamos há alguns minutos atrás: não seja demasiadamente perverso. Mas será que um pouco perverso pode? Ele está dizendo não seja demasiadamente, ele não está dizendo não seja perverso, não é mesmo? Será que eu posso ser um pouquinho perverso?
Será que eu posso ser um pouquinho egoísta, um pouquinho mal, só um pouquinho? Não é isso que o pregador está dizendo. Ele está dizendo que não seja demasiadamente perverso, fazendo justamente o contraponto do que acabamos de falar. Porque você não tem como não ser perverso, você é pecador. Então, só por favor, não seja perverso em excesso. Coloque todo o seu desejo de ser mal, egoísta, ciumento, invejoso aos pés da cruz de Jesus Cristo. Coloque-se diante do Senhor, porque não tem como você não ser perverso. Nós fomos corrompidos pelo pecado, e que os nossos pecados sejam sujeitados a Jesus Cristo. Então não seja demasiadamente perverso. Essa é a marca do pecado em nós. Não peque deliberadamente, porque essa é a nossa natureza. Romanos 3, 23 e 24. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mas há redenção para a natureza, se a natureza perversa se tornar uma natureza velha. Efésios 4, 22 a 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, essa verdadeira, e retidão procedentes da verdade. A grande questão é que, se nós olhamos para o mundo da forma que o pregador crua e diretamente está olhando, há justos que perecem na justiça, e há ímpios que prolongam seus dias na maldade, e usarmos disso sem compreendermos que o mundo é injusto por causa do pecado, nós vamos começar a considerar que, se o mundo é injusto e não tem jeito para ele, e se a gente acha que tem pessoas boas que sofrem porque elas são essencialmente boas, mesmo sem ser, nós vamos ser absorvidos pela injustiça. Eu estava vendo uma entrevista na BBC News de uma psicopata. Não são esses psicopatas que são assassinos, mas existem vários graus de psicopatia. É uma psicopata que o seu trabalho, o seu prazer, a sua vontade é destruir casamentos. E ela deu essa entrevista na BBC porque ela sabe que ela é psicopata, ela tem consciência da sua psicopatia, e ela está participando de um grupo de recuperação para psicopatas. E ela deu essa entrevista para a BBC dizendo que ela se envolveu com um homem justamente por um homem ser casado. E aqui eu faço um parênteses: essas pessoas existem no meio de nós, ok? Existem pessoas perversas por prazer no meio de nós. Por isso, tenhamos muito cuidado nos olhos de quem nós queremos refletir a nossa imagem. Se a nossa imagem não está sendo refletida na graça e na glória de Deus, e nós sabemos que nós dependemos dele, nós seremos um prato cheio para essas pessoas que querem nos sugar e que querem fazer com que nós soframos para que elas tenham divertimento e prazer. Elas estão ao nosso redor. Fecha parênteses. E ela disse nessa entrevista que ela se envolvia com estes homens propositadamente. Ela se envolveu com um homem que mandavam fotos íntimas uns para os outros, e ela pegava essas fotos íntimas e mandava para a esposa dele de forma anônima, justamente pelo prazer do jogo que ela gostava de ter. A esposa dele descobriu, obviamente, pelas fotos que ele estava atraindo. Ele falava com essa sua amante, ela dizia: nossa, mas quem faria isso? Como essas fotos vazaram de um modo extremamente cínico e perverso? Até que ela cansou daquele jogo e ela queria viver novos jogos. E ela mandou, por último, uma foto dela e dele juntos, e mostrou que de fato era ela que havia mandado tudo. Eles estavam juntos há tanto tempo, e ali ela apagou todas as mensagens, os números, e sumiu da vida deles. Na entrevista foi perguntado para ela: mas por que você fazia isso? Bem, primeiro porque eu tenho prazer nisso. Eu tenho prazer em ver as pessoas nas minhas mãos. E segundo porque, ora, para que tanta moral, não é mesmo? Afinal, o mundo é injusto. Perceba, a partir do momento que nós tomamos a consciência de que o mundo é injusto, e que este mundo é tudo o que nós temos para viver, e nos apegamos a estas coisas, sem olhar para Cristo e para a esperança da eternidade, você vai olhar para a injustiça do mundo e vai dizer: ora, afinal, os bons morrem cedo, os ímpios vivem tanto, afinal o mundo é injusto. Se eu fizer algo para me beneficiar, se eu não declarar os meus impostos, ou se eu contar uma mentira que me beneficie, não vai ser tão mal assim, o mundo é injusto. Mas é justamente esse questionamento que não deve estar no nosso coração. O mundo não é injusto simplesmente porque tem pessoas que não querem fazer o bem. O mundo é injusto porque o pecado corrompeu todo
o ser humano. Não há ninguém bom nessa terra, até que Cristo colocasse os seus pés sobre ela, dizendo que aqui eu vim fazer a vontade do meu Pai, e aqueles que ouvem a minha voz, de modo nenhum serão arrebatados das minhas mãos. Somente na justiça de Cristo Jesus nós estamos protegidos do homem mau, vil e pecador, e nós estamos protegidos de nós mesmos e do nosso senso de justiça debilitado, das nossas boas ações mal ajambradas, querendo provar para nós que somos algo que não somos, porque somos verdadeiramente perversos. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo. Sabe o que é o tolo? O tolo é aquele que fala: quer saber, o mundo é injusto mesmo, eu vou viver minha vida e não vou nem olhar para o lado nem para o outro, e deixa a vida me conduzindo mesmo. Não, esse é o tolo, porque Deus está revelado na natureza, Deus está revelado na criação, Deus está revelado na sua palavra, Deus está plenamente revelado em Cristo Jesus. E se o tolo não quer conhecer a Deus e a sua justiça, ele será submetido às consequências das suas ações, e cada escolha o levará, seja na tolice, seja na perversidade, seja na demasiada justiça, no legalismo, ao fim que ele planejou. Você não vai se tornar bom por causa das atitudes que você toma, se as suas motivações não forem restauradas, porque a gente sempre vai ser bom por fruto de indignação. Olha essa vida, olha essa pessoa, olha que tristeza, olha como ela está passando dificuldade, eu vou lá ajudar. Não deve ser por fruto de indignação, deve ser por fruto de compaixão sincera em Cristo Jesus, e deve ser por fidelidade e paz eterna ao Senhor. Ou seja, se nós não nos dispusermos a conhecer o Senhor e a sua justiça, nós seremos cooptados pelo nosso coração e seremos destruídos. Versículo de número 18. Bom é que você retenha isto, e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. Olha, bom é que você retenha isto. Reter o quê? Não seja demasiadamente perverso nem tolo. Retenha, guarde isso. Você é mau, não mergulhe na sua perversidade. Faça isso porque isso é bom. E sabe o que o pregador está dizendo? Ele não tinha essa consciência que nós estamos tendo aqui agora, de que Cristo Jesus é o Salvador, de que o Messias salvaria. Não, ele está dizendo isso aqui num contexto em que ele não sabia o que viria depois. Mas ele sabia, como disse anteriormente, que o segredo da humanidade é temer ao Senhor. Então, faça isso. Não seja demasiadamente perverso, não seja tolo, mas também não busque na sua própria justiça, porque senão você vai olhar para o mundo como algo que pode ser resolvido por você. Tema o Senhor, não faça isso, retenha isso, não seja perverso e tolo, mas também não abra mão daquilo. O quê? Não confiar na sua imagem, não confiar na sua própria justiça. Não abra mão daquilo de ser demasiadamente justo e exageradamente sábio. Não confie em si mesmo, porque o homem é mau, o mundo é mau, e é como se o pregador estivesse dizendo: essa é a verdade. O justo que faz justiça morre e sofre. O ímpio que faz injustiça vive e vence. Essa é a realidade do mundo. E o pregador está dizendo: o que você deve fazer é não confiar na sua própria justiça, nem viver a perversidade extrema, mas temer ao Senhor, porque de um fato nós sabemos: o mundo é mau e precisa de uma saída. Àquele tempo, o pregador não sabia que a saída é essa que nos foi revelada. Em Cristo Jesus, os homens são restaurados pela fé para serem obedientes segundo a graça e alcançarem a transformação das suas almas. Provérbios 1:7 vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, quem teme a Deus, isso é, quem ouve a sua voz, não se precipita, mas sabe que Deus opera em todas as coisas. Ele diz no versículo de número 19: a sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que se encontram numa cidade. Porque preste atenção, a sabedoria que fortalece o sábio é saber que há um Deus acima de tudo, que controla todas as coisas, a quem nós nos submetemos e confiamos na sua justiça. Pois só quem é fraco, limitado e reconhece que as suas forças são escassas, vai buscar conhecimento de Deus, para que Deus possa, em definitivo, resolver as coisas que nós não somos capazes de resolver. Tiago 4:6. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É por isso que tantas vezes nós passamos dificuldades e parece que Deus não está ouvindo. Não é que Deus não está ouvindo, Ele está ouvindo, só que Ele não vai conceder graça a você que ora e diz: mas eu estou fazendo tudo certo,
Eu não sei o que eu preciso fazer mais. Eu já estou orando, eu já estou indo na igreja, eu já estou dizimando, eu já estou sendo bom, eu estou sendo caridoso. O que falta mais? Falta você deixar de confiar na sua própria justiça. E falta você colocar o seu coração perverso diante da cruz e dizer: mais do que problemas resolvidos, eu quero a salvação do meu coração e a plenitude de servir a um Deus santo para sempre. Reconhecer isso é ser humilde o suficiente para que você não use nas suas orações as suas boas ações como desculpas para esconder a sua arrogância, a sua inveja, a sua luxúria e a sua falta de amor verdadeiro. Portanto, essa é a imagem que nós enxergamos de nós mesmos. A imagem que nós olhamos é que nós estamos tentando ser bons e talvez estejamos conseguindo. E talvez por isso Deus se agrade de nós e por isso as coisas têm ido tão bem. E na verdade isso não quer dizer nada. Porque se o justo morre e se o ímpio prolonga a sua vida, você fazer coisas boas e estar conquistando coisas agradáveis não quer dizer que você está temendo ao Senhor. Pode ser inclusive que você está num engano tão profundo que você se afasta da misericórdia plena do Senhor. E nós precisamos então enxergar a imagem que eu tanto rejeito, de cara lavada. No versículo 20 então ele vai dizer: não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. O que ele está dizendo é que nós devemos fazer o bem, nós devemos buscar a justiça, mas ainda assim, não há ninguém que faça o bem que não erre. Ou seja, até o sábio é imperfeito. Romanos 3, 9 e 10. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, não há nenhum sequer. Mesmo que nós façamos um bem, é preciso que nós nos mantenhamos disciplinados a uma coisa: temer a Deus. Nós devemos fazer o que é certo, mas não devemos fazer o que é certo para agradar a Deus. Nós devemos ser salvos para que então façamos o que é certo, e isso agrada a Deus. Desse modo então nós vamos sempre nos lembrar que o nosso pecado latente, o resquício do nosso pecado nos mantém alerta para que nós temamos ao Senhor. Não sejamos meramente honestos, porque até mesmo na justiça há espaço para que a gente não dependa de Deus. Eu quero que você entenda que não é porque é bom que é certo. Não é porque é bom que Deus quer. Então a gente às vezes diz assim: eu vou casar. Vou casar por quê? Porque eu tenho que casar, porque a Bíblia manda casar, eu tenho que evitar o pecado, né? Deus quer que você case? Casar é bom, mas Deus quer que isso que é bom seja bom para você. Deus quer que você case, e Deus quer que você case agora. E Deus quer que você case com essa pessoa. Eu vou adotar. Adotar é lindo, maravilhoso. Nós fomos adotados pelo Espírito de Cristo. Mas Deus quer que você adote. Você está adotando por quê? Para salvar uma vida, coitada, sofrida, achando que você é o salvador da pátria. E aí no primeiro momento em que você adota uma criança, em que você é o salvador da pátria, aquela criança te perturba, a primeira coisa que você vai dizer, você vai dizer assim: meu Deus do céu, isso aí deve ter vindo do pai e da mãe dele. Claro, você não adotou por verdadeira compaixão. Você adotou por um engano, por uma ganância e por um falso amor. Não é porque é bom que é agradável a Deus. Por isso, não importa se fazemos coisas boas, todos somos pecadores. E se não estivermos alerta para a natureza do nosso pecado, nós seremos seduzidos por ele. Por isso, se você quer servir a Deus, você sirva ao Senhor de todo o coração. Porque muitas das vezes, nós estamos servindo a Deus acreditando que as coisas que fazemos é que vão nos salvar. Nós estamos desprezando o sacrifício de Cristo. Não seja arrogante. Escute a voz de Deus. Reconheça a sua limitação. Entregue-se totalmente ao Senhor. E deixe o seu coração ser moldado pela sua graça. Deixa eu exemplificar para você, para ficar melhor, com a própria Escritura. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Depois você pode ler na sua casa. Chegou aquela mulher com aquele perfume caríssimo para quebrar aos pés de Jesus. Você conhece essa história. E os discípulos de Jesus falaram: absurdo! Que absurdo! Este perfume é caríssimo, mestre. Como o Senhor vai permitir algo desse tipo? Este perfume é caro. Com o dinheiro deste perfume, nós poderíamos alimentar tantos e tantos pobres. O pensamento e a atitude dos discípulos de Jesus eram bons, eram agradáveis, eram aparentemente justos, mas o coração deles era hipócrita. Sabe por quê? Nenhum deles teve a brilhante ideia de comprar com todos os seus recursos e reservas um perfume caro para lavar o pé do mestre com quem eles estavam convivendo 24 horas por dia, vendo a sua santidade, o seu milagre e vendo a sua graça no partir do pão. Nenhum deles. Então naquele momento eles ficaram com ciúmes.
Eles ficaram com inveja, eles se sentiram recalcados diante daquela mulher que gastou até a sua última economia para lavar os pés do mestre, com que ela não convivia todo dia, mas que um relance foi suficiente para ver que ele era santo e todo-poderoso. Nós estamos aqui culto após culto, você faz oração atrás de oração, mas não é capaz de abrir mão das coisas que você julga serem boas, para que Deus faça a obra completa através da sua vida e na sua família, porque na verdade você está achando que você fazendo coisas boas vai atrair para você coisas melhores de Deus. Não, Deus é quem faz, Ele é digno de adoração, e que a minha humilhação seja mais importante do que as minhas benfeitorias, que eu sirva ao Senhor, que eu ame ao Senhor, que eu adore ao Senhor, e que Ele seja tudo em mim, e que minha vida seja um perfume agradável a Ele. Jesus Cristo então disse o seguinte: pobres, vocês vão sempre ter pobres, não se preocupem. Quando eu for, vocês ajudam os pobres. Sabe por quê? Se você não sonda o seu coração e acha que as suas boas atitudes fazem de você uma pessoa justa, as suas regras religiosas fazem de você uma pessoa admirável a Deus, ou até mesmo as pessoas, deixa eu quebrar o seu espelho, para que você se enxergue um pouco melhor então nessa noite. Se você crê que precisa fazer algo de bom e de agradável para quem está sofrendo, se você crê que precisa fazer boas atitudes, mas no seu coração você não confessa que Cristo Jesus é quem deve orientar até aquilo que é bom e agradável através de nós, então há um desejo no seu coração de fazer algo justamente para manter a sua imagem e não refletir a imagem de Cristo. Porque se você sabe que o pobre precisa de ajuda, mas antes de tudo se submete a Deus, você sabe que Deus está cuidando de você que se submeteu e do pobre por quem você teve compaixão. Porque Deus não faz nada por causa das nossas atitudes, por causa do nosso dinheiro e por causa da nossa bondade. Deus faz conforme o seu próprio querer. E às vezes, meu irmão, uma oração é mais poderosa do que uma doação. Então entregue-se ao Senhor com a soberania dEle, reconheça a injustiça da sua alma e saiba que em tudo que Deus opera, tudo que Deus faz, Ele apenas anseia que o homem reconheça e seja salvo. Versículo de número 21 e 22. Não dê então atenção a todas as palavras que se dizem, para que você não venha ouvir o seu servo amaldiçoando você. E você sabe que muitas vezes você já amaldiçoou os outros. Ora, o pecado é universal. Às vezes nós chegamos num patamar que nós achamos que nós estamos tão bem, tão bondosos, que agora nós queremos ter razão em tudo, não é? Essa é a verdadeira imagem de quem nós somos, hipócritas. E não os justos bondosos que ouvimos nos versículos anteriores, hipócritas. Nós queremos tirar satisfação. Tem alguém falando de mim, eu nunca tenho compaixão. Eu nunca faço como Cristo, que era insultado, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Não, porque eu quero mostrar para a pessoa que eu tenho razão. Não é isso que nós queremos. Nós não queremos mostrar para as pessoas que falam de nós, ou que estão fazendo mentiras a respeito de nós, que nós temos razão. Não, nós queremos falar para as pessoas e mostrar que temos razão por um motivo: para nós mesmos acreditarmos que aquilo que nós falamos é verdade sobre nós. Então nós queremos discutir, nós queremos ir atrás, nós queremos pedir a permissão para falar e ter razão numa discussão, simplesmente porque eu não aceito que aquilo que as pessoas estão falando pode ser verdade. Aquilo que as pessoas estão me criticando pode ser verdade. E eu não consigo digerir que essa é a minha imagem verdadeira. Eu não consigo aceitar que as pessoas estão dizendo coisas sobre mim que são verdades, que refletem a minha arrogância, que refletem a minha prepotência. Então eu quero ir lá tirar satisfação, mas para provar para mim mesmo que a minha imagem continua intacta. Mas quem você pensa que é? Quem nós pensamos que somos? Na verdade, nós precisamos olhar no espelho e ver que esta é a imagem que nós temos. Ou nós nos prendemos a Cristo e reconhecemos a nossa fraqueza e olhamos para quem nos critica com compaixão, como alguém que também deve ser salvo, porque nós também criticamos muito as pessoas. Não há ninguém que não critique outra pessoa. Porque dessa forma nós entenderemos que nenhum de nós tem saída a não ser reconhecendo nós mesmos. Se há alguém que te critica, lembre-se da oração dominical: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Sabe o que é isso? Confissão universal
de que todos foram corrompidos pelo pecado e carecem da glória de Deus. Estão nos perseguindo? Manso e humilde de coração. Seja como Cristo, não seja demasiadamente justo, não bata no peito e fala: eu vou lá resolver, eu quero ver quem vai falar de mim nas minhas costas. Não, você está querendo acreditar que você não é aquilo, mas talvez você seja, simplesmente por essa atitude arrogante. Se você confia em Cristo, lembre-se, o único justo que julga com justiça é Ele. Você pode estar até certo, você pode ter até razão, mas você quer manter mais a sua imagem do que confiar que o julgamento de Deus não falha. Ou nós confiamos que a nossa imagem diante do espelho é corrompida, e nós clamamos ao ver aquela imagem distorcida, pálida e cinzenta, clamamos por alguém que traga beleza para nós, ou então nós vamos achar que somos capazes de fazer algo belo e nós não somos. Ele segue dizendo: tudo examinei por meio da sabedoria. Eu disse: serei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. E o que está longe e é muito profundo, quem o poderá encontrar? Aqui ele está dizendo que tudo isso que ele está buscando, tentando entender, que até agora o pregador ainda não entendeu. Por que o justo morre fazendo justiça e por que o ímpio se prolonga fazendo injustiça? Ele não entendeu, ele está tentando entender. Ele está apenas tateando que sabe que, independente dessas coisas, que são coisas definidas, nós não podemos nos perder nela, achando que vamos resolver essa questão. Mas ainda assim ele quer entender o motivo dessa questão. Então ele diz que examinou tudo por sabedoria. E é como se ele estivesse dizendo: olha, eu examinei tudo com sabedoria, tudo isso que eu disse até agora, não seja demasiadamente justo, não seja tolo, não seja demasiadamente perverso, são conselhos. Não tente contender contra a verdade estabelecida de um mundo decadente, apenas tema o Senhor. Eu estou te dando este conselho porque eu fiz tudo isso por sabedoria. Estas circunstâncias, talvez nós nunca encontremos a resposta, mas se você temer ao Senhor, Ele vai te guardar em segurança, porque Ele diz isso, porque Ele está dizendo que essas coisas do versículo de número 15, que nós lemos lá no início, elas estão além do saber. Eu examinei tudo com sabedoria e não consegui achar a resposta, eu não consegui achar o motivo. Isso está além do saber. Então ele continua dizendo: está longe, é profundo. Ou seja, ele não vê o horizonte e ele não vê a profundidade. Ele não consegue entender, mas o que ele consegue é dizer: ninguém entende, ninguém compreende porque isso acontece ao homem bom e porque aquilo não acontece ao homem mau. Mas isso deve nos levar a um único lugar, aonde todos esses questionamentos, ainda que nós nunca encontremos a resposta, possa nos trazer confiança, a um futuro, a uma esperança. E que quando nós olhamos o jovem perdendo a sua vida, quando nós olhamos o justo perdendo a sua vida, quando nós olhamos o ímpio prosperando na sua impiedade, há um clamor que deve surgir do nosso coração: isso tem que acabar, isso tem que acabar. Não tem mais como esse mundo continuar desse jeito. Não tem como tanta desgraça acontecer a quem faz coisas boas. Mas uma coisa é certa: o homem bom, já vimos por milênios e milênios, não pode fazer nada para se salvar. E o homem mau não pode fazer nada para deixar de ser mau. Então, Senhor, que ao temer o Seu nome e ao colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, não nos decepcione. Eis a boa notícia: Ele não nos decepcionou, mas antes, encarnado em Cristo Jesus, Ele sim é a imagem do Deus verdadeiro, aonde corporalmente habita toda a plenitude de Deus, e pelas Suas pisaduras fomos sarados. E a esperança da glória é que este mundo decadente, injusto e pernicioso, haverá de ser restaurado para a glória de Deus Pai. Nele confiamos, nele perseveraremos, e em comunhão juntos subiremos ao céu. Aleluia. E ele diz no versículo de número 25: procurei conhecer, investigar e buscar a sabedoria, a razão, e compreender que a maldade é a estupidez e a tolice é a loucura. Ele ainda não descobriu o mistério do versículo 15, ainda não. Mas uma coisa ele descobriu: ele descobriu que a maldade é a estupidez. Sabe por que é estúpido ser perverso? Aquele conselho que ele já deu no versículo de número 17. É estúpido porque o Senhor é soberano, e Ele já disse por diversas vezes nas exposições anteriores. Você pode perceber de tudo que você pode fazer: tema o Senhor. Tema o Senhor, porque Ele julga com justiça. Então é estúpido ser maldoso e perverso, porque o perverso pode viver muito sobre a terra, mas ele vai ser julgado por todas as suas atitudes
passe o tempo que passar, ninguém ficará impune diante de Deus. Por isso, os conselhos do pregador são justos e fiéis. E ele disse: a tolice é loucura. Por que a tolice é loucura? Porque se Deus está disponível para ser conhecido, você vai se colocar à mercê do julgamento de Deus, do seu coração e das suas atitudes? Não é melhor conhecer o Senhor, arrepender-se dos seus maus caminhos e ser ajudado pelo Espírito Santo a permanecer fiel? Ora, é apostar muito alto viver a vida de forma tola. É apostar muito alto ter a Bíblia na sua mão, ter a pregação aos seus ouvidos, ter os louvores entoados e você não querer aprender de Deus. É apostar muito alto e é confiar muito na misericórdia de Deus, sendo que Ele se revelou para que nós o conheçamos. Portanto, até aqui, então Ele deixou claro qual é a verdadeira imagem que nós estamos vendo diante do espelho. Nós não somos bons. E ainda que façamos coisas boas, nós somos pecadores perversos. Mas ainda assim nós podemos buscar o Senhor e temer o seu nome. E hoje, pela graça de Cristo Jesus, seguirmos fiéis à sua vontade. Mas a partir disso, vendo a imagem que ele enxergava, e agora, vendo a imagem que nós queremos rejeitar, que é a imagem do pecador, insuficiente, inconstante, agora ele chega na verdadeira imagem. A imagem que nós somos e a imagem que nós devemos ter. E aqui ele começa a dar o resultado das suas pesquisas. Ele descobriu algumas coisas muito importantes e talvez seja a parte um pouquinho mais intrincada do texto, que nós precisamos ler com bastante cuidado para entender o que o pregador quer dizer. Olha o que ele diz, versículo 26. A leitura aqui não pode ser desatenta. Achei a coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração é rede e armadilha, e cujas mãos são correntes. Cuidado aqui, viu, homens? Se uma leitura desatenta aqui vai dizer: eu não falei, o problema é você. Olhar para a esposa e vai falar: o problema sempre foi você, ardilosa. Olha só, uma rede de armadilha. Não é isso que ele está dizendo aqui, não. Não é isso que ele está dizendo. Aqui não é sobre gênero, aqui não é sobre a mulher, dizendo que a mulher é má, que a mulher é sedutora. Essa é uma leitura insuficiente do que o pregador está dizendo. Eu vou explicar para você agora o porquê. A mulher, ela tem uma figura, principalmente nos livros de sabedoria das escrituras, de sedução e de tolice naquela mulher que se envolve a ponto de seduzir o homem. Mas ela é usada como exemplo. Por quê? A mulher tem as características que podem seduzir um homem que se atrai por uma mulher. Então, aqui é mais ou menos o pregador fazendo um espelhamento de analogia, ou seja, ele está usando a figura da mulher, que é usada em Provérbios como a mulher sedutora, que na verdade essa mulher sedutora de Provérbios não é especificamente uma mulher, ela é a tolice personificada, a sedução, a perversidade e a maldade personificada. Mas por que uma mulher? É machismo? Não, é porque os escritores são homens, e muito provavelmente a orientação sexual deles é heterossexual, só por isso. Okay? Então eles estão usando uma figura de uma mulher, porque para um homem de tal orientação sexual, o que lhe é atrativo no sentido de um prazer sexual é uma mulher. Então o exemplo é dado de uma mulher sedutora, uma mulher ardilosa, uma mulher. A tolice é representada nos escritos, que são escritos feitos por homens, como sendo uma mulher. Então aqui não é uma figura de gênero, de uma mulher mesmo. Aqui é uma personificação da maldade na sedução da mulher adúltera, né? Então, em Provérbios 7, depois você pode ler com calma, você vai ver esta mulher personificada como uma mulher que seduz, que arranca o homem do caminho justo, colocando como se fosse uma amante, uma mulher sedutora, uma prostituta, neste sentido. Entendido? Então aqui ela é colocada como uma oposição da sabedoria. A oposição da sabedoria é a sedução da serpente, que coopta o tolo para prender com a idolatria do seu coração. Então que mulher é essa aqui? Veja, mais amargo do que a morte é a mulher cujo coração é rede e armadilha e cujas mãos são correntes. Pornografia, jogos de azar, bebidas, busca por uma aparência física que te faça ser aceito socialmente, posição social. Isso tudo é que traz a lascívia, o desejo atraente como de uma mulher adúltera, que promete fazer com que você tenha todo o prazer possível e desejável, e isso revela o seu coração. Ou seja, essa mulher, este pecado, essa sedução faz do homem, faz do ser humano pecador o seu súdito, e as suas redes e as suas armadilhas são praticamente impossíveis de serem
destruídas e é quase impossível de escapar. Por isso que o nosso coração não deve se achar demasiadamente justo, porque senão nós vamos ser seduzidos por qualquer coisa e julgar que as nossas boas atitudes vão suplantar as nossas falhas com aquilo. Mas é pornografia, mas não tem problema. É uma bebida aqui, outra ali, me embriaguei, mas foi só uma vez, não tem problema. Não é, eu traí num pensamento, mas não tem problema, porque você tem feito muitas coisas boas, você tem sido demasiadamente justo. E pior do que a morte é a sedução da tolice contra aquele que se acha justo e não reconhece a justiça de Cristo como aquele que o sustenta. Mas ele diz que há uma saída. Aquele que agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Aquele que agrada o Senhor, aquele que vê em Cristo a oportunidade da graça, ele fugirá. Por isso Jesus diz: quem não deixar amor de pai e amor de mãe por amor de mim não é digno de mim. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos para alguém que nos faz escapar, e como diz lá em Colossenses, a nossa vida está escondida em Cristo, nos faz escapar das armadilhas e dessas redes de sedução. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Perceba, ele diz logo no começo que o justo faz coisas boas e mesmo assim não sobrevive, perece. O ímpio prolonga os seus dias, mas aqui ele está dizendo que há uma forma de fugir das correntes e das armadilhas de algo que é pior que a morte. Perceba. Ele começa fazendo uma pergunta, uma hipótese a ser provada. O justo perece, o ímpio prolonga a vida, mas ele falou, mas tem uma coisa que é pior do que a morte. Tem uma coisa que a gente deve chorar muito mais do que ver o justo morrendo cedo. Aquele que é levado para longe da vontade de Deus é pior do que morrer. Aquele que é seduzido por coisas malignas e prazerosas, mas que não submetem a Deus, é pior do que morrer. Mas para isso há salvação, para isso há remédio. Quem se agrada de Deus fugirá dessa mulher. Olha o que ele diz no versículo 27. Eis o que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Aí ele diz no versículo 28, juízo que ainda procuro e não encontrei. Então preste atenção, ele descobriu mais uma coisa, mas o juízo sobre o versículo de número 15, ele ainda não encontrou, ele ainda não entendeu. Mas juntando uma coisa com a outra, ele conseguiu descobrir outra coisa, que ainda não é o foco da sua pesquisa inicial do versículo 15. Então, tentando encontrar a razão de boas pessoas sofrerem coisas más, ele descobriu outra coisa. Olha o versículo de número 28. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Aqui mais uma vez também não é sobre gênero, mas é sobre um homem escrevendo a partir das suas experiências. É o pregador, o sábio, escrevendo a partir das suas experiências. Então ele disse o seguinte, olha, tentando juntar Lé com Cré, eu ainda não achei a resposta do versículo de número 15, mas eu descobri uma outra coisa, além da sedução pelas coisas naturais da vida. Eu descobri que entre 1000 homens eu achei pelo menos um que fosse justo, e entre 1000 mulheres não achei nenhuma que prestasse. Aí fala, nossa, mais uma vez, esse pregador está tudo trabalhado no machismo, né? Na verdade não é isso, não é por gênero, mais uma vez. O que ele está querendo dizer é que ele é homem, e a gente sabe que num relacionamento com outros homens, de amizade ou de negócios, a chance de você ter mais sucesso do que ter sucesso num casamento, numa ótica sem Deus, é muito maior. Você consegue se desenvolver muito melhor no relacionamento com um amigo do que com uma esposa se você não tem o Senhor. Porque são conflitos de cultura, de interesses. Agora, um homem com um homem, amizade, negócios, às vezes você consegue ter mais facilidade na vida humana, na vida natural, do que no seu próprio casamento. Por quê? O casamento tem uma intimidade além que você não tem com o seu amigo, né? Você tem uma intimidade a mais que você tem só com a sua esposa. E a intimidade é a revelação de todas as partes claras e escuras da nossa alma. Então isso torna muito difícil o relacionamento. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que mesmo assim, entre 1000 homens, com um ele conseguiu fazer negócio, mas com as mulheres, nenhuma. Ou seja, ele descobriu que não há homem, mulher, não tem quem seja bom na terra. Todo mundo é corrupto, ele acabou de cravar. Não tem quem seja bom, não há quem tenha perfeita bondade em si mesmo e que consiga desenvolver bons relacionamentos sem interesses, a não ser que seja pela graça de Deus. E então ele chega no versículo de número 29. O que descobri então é tão somente isso. Talvez o que o pregador descobriu
não seja a resposta que ele queria descobrir. Talvez o que o pregador descobriu, e nós acompanhamos ao longo deste sermão, nos olhando no espelho, não querendo nos olhar tanto e reconhecendo como somos completamente deturpados, mas agora encontrando a verdadeira imagem que nós devemos ter no versículo de número 29, talvez o que o pregador descobriu não é a resposta do versículo de número 15, mas é a razão de não termos controle sobre nada e de não compreendermos as coisas de Deus por nós mesmos. Veja, o que descobri é tão somente isso: Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Vamos lá, vamos concluir. Todos nós fomos deformados, mas essa nunca foi a vontade de Deus, essa é a nossa vontade. A vontade de olhar para o espelho e não gostar da imagem que nos foi dada começou naquele dia que Eva viu o reflexo da sua face no fruto brilhante da árvore. Quando Eva, como Narciso, se enxergou pela primeira vez longe dos olhos de Deus, mas refletido na matéria do seu desejo, naquele momento, Eva julgou que a imagem dela, refletida no fruto da árvore, era mais bonita do que a imagem refletida nos olhos de Deus. Naquele momento então, o seu reflexo a seduziu, e seduziu Adão também. E ao fazer isso ela falhou. Ela falhou porque Deus havia feito homem e mulher retos, mas eles se envolveram em problemas, eles falharam. Eles então tentaram cobrir as suas vergonhas com folhas de figueira, e eles falharam, porque eles tentaram fazer algo que era bom para eles, mas nós não podemos fazer nada que é bom quando nós ofendemos a Deus. Então, mais uma vez falharam. Eles tentaram dominar a cultura sem Deus. Então Caim tentou produzir da terra, Abel tentou criar os animais, mas o coração de Caim era mau. Ele matou seu irmão, mais uma vez ele falhou. Então Caim foi levado para longe, para não ser morto. Lá Caim constituiu uma família, constituiu uma cidade, e ele teve um filho pior do que ele, Lameque. Lameque cantou uma música: se meu pai Caim matou um, eu matei 7. E eles tentaram dominar a metalurgia, porque os filhos de Caim conseguiram começar a dominar e manipular o ferro, mas com a morte, com a maldade, mais uma vez, eles falharam. Eva então teve um filho e disse: louvado seja Deus, porque com a graça de Deus eu tive um filho, 7. E ali acreditava-se que viria uma nova geração, um filho que seria santo ao Senhor. De 7 veio Noé. O homem continuou mal, o homem falhou, veio o dilúvio. A família de Noé, santa e separada por Deus, desceu da arca, e a maldade continuou no mundo. Falhamos mais uma vez. Deus então fez o povo crescer, e eles tentaram construir uma torre para que fossem vistos e adorados acima de Deus. Falharam novamente. Deus deu todas as oportunidades para mostrar que não há justo, que não há bom, e que talvez o versículo de número 15 não encontre resposta, porque a resposta está em saber que não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Deus está no controle de tudo, mas nós nos metemos nos maiores problemas das nossas vidas quando nós trocamos a imagem e a semelhança de Deus por uma imagem que nos agradava mais do que a imagem que Deus cravou em nossas almas. Filhos da sua misericórdia, testemunhas da sua boa notícia, esperança eterna sendo ecoada através de nós até o dia em que viveremos eternamente com Ele. Não há resposta para o versículo 15, mas há uma certeza: Deus não é culpado da maldade. Deus não é culpado do justo que faz o bem e morre. Deus não é culpado do ímpio que prolonga os seus dias. Ainda que Deus esteja no controle, cada homem caminha pelo seu próprio caminho, mas Deus nos fez retos à sua imagem e semelhança. Mas revela de toda forma que mesmo o justo padecendo na sua justiça, e nós não temos explicações mesmo porque uma criança sofre e morre, porque uma criança é molestada e morre com hemorragia interna, como nós vemos e ficamos traumatizados recentemente. Nós não temos resposta para isso, mas nós temos uma resposta. Esse Cristo é o Deus que olhou para a nossa dor e disse: eu também vou lá, mas eu sou justo de verdade. Eu também vou morrer com 30 anos, eu também vou servir ao meu pai por apenas 3, eu também vou ser brutalmente levado à morte, e eu também vou ser contado como aqueles que bons, justos e santos morreram
diferentemente da expectativa de todos, mas a diferença é: a morte de Cristo pode tirar de nós essa insatisfação com este mundo e nos dar a certeza de que nele somos justos pela graça de Deus, de que nele a nossa maldade é diminuída pela ação do Espírito Santo de Deus, e que nisso temos esperança de que nós, juntamente com Cristo, reinaremos eternamente em santidade. Sem explicar, Cristo sofreu, mas ele chegou a pedir: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. Nós vamos sofrer, nós vamos ver os nossos enfermos, nós vamos ver os nossos familiares morrendo, nós vamos perder pessoas que amamos, e nós vamos falar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. E nessa noite eu quero dizer para você que o mundo pode parecer injusto conforme a nossa métrica de bondade, mas conforme a bondade de Deus, Ele mesmo se submeteu a toda a maldição do pecado, para também nos dar com Ele toda a esperança da glória e da redenção. E se você confia em Cristo Jesus, abra mão da sua imagem, abra mão da imagem que as pessoas criaram para você, e enxergue-se nos olhos de Cristo como quem você realmente é, e que Cristo possa reluzir através de você. Nele nós não deixaremos de ser completamente maus, e nós não seremos 100% justos, mas em tudo seremos santos como Ele é. 1 Coríntios 1, 30 e 31. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Veja, o mundo precisa de santidade, sabedoria, justiça e redenção. Nenhum de nós é capaz, mas Cristo nos deu, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Para que você não se glorie mais na sua boa conduta, para que você não se glorie mais na sua boa métrica de bondade, para que você não se glorie mais no seu bom comportamento e na sua benevolência, mas glorie-se em Cristo, que deu toda a justiça e retidão que nós precisamos para ansiar aquilo que é eterno. Que os nossos olhos sejam abertos agora, porque a palavra diz: eu não vim para os justos, Jesus Cristo diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes. Por isso, escute a voz do Senhor. E no espelho que o pregador põe diante de nós, lembre-se, Deus fez o ser humano reto, mas se nós estamos aonde nós estamos é porque nós pecamos contra o Senhor. Mas a boa notícia é que Ele se põe diante de nós para revelar a nossa verdadeira imagem e nos restaurar conforme o seu querer. Agora vemos como num espelho, de forma obscura, mas depois veremos face a face. Agora o conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Qual é a imagem que você enxerga hoje? E eu faço a mesma pergunta que eu fiz nos primeiros segundos deste sermão. Você realmente é bom? As suas ações contam para que você realmente considere que é alguém que não precisa de Deus em completa dependência? Você realmente acha que há justiça no seu coração para ser a métrica do que é certo e do que é bom? Você realmente pode ter resposta para os que fazem bondade e morrem cedo, e para o ímpio que prolonga a sua vida? Uma coisa é certa: todos nós andamos distante do Senhor, mas se nós olharmos para Cristo como prioridade primeira da nossa vida, se nós colocarmos aos pés dele, na comunhão dos irmãos e no desejo da sua vontade, dia após dia seremos transformados à sua imagem, até que o vejamos como Ele é e sejamos como Ele planejou que nós deveríamos ser. Pare de maquiar-se diante do espelho, achando que você vai conseguir ser melhor aos seus moldes. Enxergue as suas falhas, enxergue as suas debilidades e diga: Senhor Jesus, coloco-me diante do espelho, revela-me a corrupção da minha alma, mas restaura-me a tua imagem e semelhança, de modo que eu possa te obedecer e servi-lo na sabedoria de te conhecer, para longe dos meus atos de justiça, que eu seja fiel a Cristo, e que as minhas atitudes não sejam bons comportamentos apenas para eu me enganar e acreditar que eu tenho sido bom, quando na verdade eu não tenho sido suficientemente agradável a ti. E que assim nós possamos
ao enxergar a nossa verdadeira imagem, não sermos seduzidos por ela, mas sermos seduzidos pela verdade que Cristo revela de quem Ele é. E nisso encontremos o nosso prazer. Curve a sua cabeça. Pai santo e bendito, nós nos colocamos diante da Tua verdade nessa hora. E nós sabemos que nós não temos respostas para as coisas ruins que acontecem aos bons e como o homem mau consegue prolongar os seus dias, mas sabemos que o Senhor está no controle e de toda forma nós estamos submetidos às escolhas que fizemos. É terrível, é triste, mas o Senhor não se excluiu dessa tristeza e dessa dor. O Senhor se colocou aqui para mostrar que o único santo e justo que essa terra conheceu é o Cristo a quem nós cremos, a quem nós devotamos a nossa vida e a quem nós olhamos face a face para reconhecermos a nossa verdadeira imagem e não sejamos seduzidos por aquilo que nós achamos que pode ser banido por boa justiça e justiça que vem de nós. Ou nós nos colocamos diante do Senhor para que a nossa perversidade se cale e para que o nosso legalismo e boas ações não tomem o espaço da obra soberana de Cristo, ou então nós seguiremos enganados, indignados, cada vez mais tentando ser salvos naquilo que fazemos, mas sem nunca encontrar resposta definitiva. Esta é a verdade. O Senhor nos fez em retidão, e é nessa retidão perfeita que encontramos em Cristo que pela fé pedimos: ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver neste propósito. Ajuda-nos a contemplar a Tua verdade todos os dias e não nos deixe nos afastar da Tua comunhão, dos irmãos a quem juntos aprendemos e clamamos e louvamos com a Tua verdade, mas que nós estejamos junto com os nossos, com a nossa família, com os nossos que ao nosso lado caminham na eternidade que nos tem prometido. Que diante deste espelho em que hoje nos enxergamos como somos, possamos ver o que seremos, ainda que parcialmente, aguardando ansiosamente, com expectativa santa, o dia em que nos veremos face a face. E o que este mundo urge, que este mundo tem que passar, e isso tem que acabar, nós sabemos que passará, porque o Senhor prometeu e cumprirá. Nós oramos em o nome de Jesus.